This call is now being recorded. Pronto, eu tô com o chat aqui no celular, tá? Fiquem à vontade. Então vamos começar a gravação da nossa aula de hoje, dia 26 de agosto. Seguindo aí o nosso cronograma, né? Continuaremos aí estudando sobre escoamento interno viscoso incompressível, tá? Fazer uma revisão geralzona do que a gente está falando aí desde o início desse conteúdo. Nosso objetivo aí destas aulas, por enquanto, é calcular a nossa perda de carga, né? Energia perdida quando o fluido se movimenta do ponto 1 até o ponto 2. Então, um balanço global de energia que a gente já fala desde a segunda unidade, só que a gente está aprendendo como quantificar realmente essa perda, ponto a ponto, quando o fluido se movimenta. Diversos fatores influenciam essa perda de carga: viscosidade do fluido, o tipo de material, o diâmetro, o número de Reynolds, que vai nos dizer se o regime é laminar ou turbulento, a idade também do conduto, os acessórios, cada válvula, cada curva vai influenciar na perda de carga. A gente vem falando também da rugosidade do conduto, que vai depender do tipo de material. Então, essa rugosidade aparente, dividida pelo diâmetro, nos permitirá calcular a rugosidade relativa, tá? Então, é bem importante que a gente conheça essa rugosidade, fazendo ainda uma revisão da nossa última aula. Essas perdas, né, essa perda total, ela é o somatório da perda distribuída, aquela que ocorre num trecho retilíneo de mesmo diâmetro, e as perdas localizadas, que são aquelas perdas que ocorrem em cada acessório. Tá? Então, essas perdas aí, se eu somo as duas, a distribuída e a localizada, a gente tem a perda de carga total do fluido escoando de um ponto até o outro. Quando a gente divide essa perda total pelo comprimento, a gente tem a chamada perda de carga unitária, né? Ela é adimensional, a gente vai estar dividindo metro por metro. Só lembrando, né, a unidade de todas essas nossas energias, né? A gente está falando de energia mecânica, a unidade é de metro da nossa dimensão comprimento. Foi até uma discussão na aula anterior, né, professora, mas como é que eu adiciono, né, metro de energia? A nossa unidade é energia por peso de fluido. É por isso que a gente tem essa unidade de metro. A perda de carga distribuída, tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento, ela pode ser calculada se a gente conhece a diferença de pressão entre um ponto e outro. Então, é uma das formas, eu mostrei duas formas da gente calcular essa perda de carga distribuída. Essa primeira forma independe do regime, serve tanto para regime laminar quanto para o regime turbulento. Lembrando que a perda de carga distribuída é aquela que ocorre, né, num trecho retilíneo de mesmo diâmetro. E vai depender da orientação do conduto, se ele vai estar, né, na vertical ou na horizontal. Se a gente conhece essa diferença de pressão, se a gente sabe aí o peso específico do fluido, a gente pode calcular essa perda de carga distribuída, independente do regime. Existe também uma outra forma, que é utilizando a equação universal da perda de carga, mas aí a gente já vai precisar classificar o regime laminar ou turbulento. A gente vai começar pelo regime laminar, como é que a gente aplica essa equação universal da perda de carga. Por quê? Porque o fator de atrito ele vai ser calculado de forma diferente se o regime for laminar ou se o regime for turbulento. Então, o fator de atrito para o regime laminar, a gente calcula aí facilmente dividindo 64 pelo número de Reynolds. Precisamos conhecer o comprimento do conduto, o diâmetro e a energia cinética. E aí, assim, conseguimos calcular a perda de carga distribuída sem precisar conhecer a variação de pressão, como mostrado anteriormente. Mas, a gente pode também utilizar o gráfico de Moody, aqui representando aqui o regime laminar, tá? 64 pelo número de Reynolds, a gente obtém um fator de atrito. Se o regime não for laminar, observem aqui, esse é outro trecho do gráfico de Moody, que a gente depende do número de Reynolds e depende da rugosidade relativa. Esse gráfico de Moody, ele é resultado aí de uma combinação de experimentos e análise dimensional, vou revisar já essa parte,
né, que falamos também na aula passada, devido aí à contribuição da análise dimensional e diversos experimentos, onde observou-se que o fator de atrito para o regime turbulento, ele é influenciado pelo diâmetro, pelo comprimento do conduto, pela velocidade média, pela massa específica, viscosidade e rugosidade do conduto, chegou-se nesses dois parâmetros, Reynolds e rugosidade relativa, para se obter o fator de atrito em regimes turbulentos. Pode falar, André. Professora, só queria fazer uma pergunta. Talvez a senhora já tenha explicado isso, mas eu não, ou não prestei atenção. De novo. Se existe fórmulas para o fator de atrito, tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento, por que então há necessidade do gráfico? Você pode fazer pela fórmula ou pelo gráfico e vai chegar no mesmo resultado, tá, André? Eu costumo pedir que vocês façam pelos dois, porque, por exemplo, as fórmulas, tem umas fórmulas que são maiores, né? Podem causar alguns errinhos. Então, o ideal é que vocês façam pelos dois, né? Pelos dois, vocês vão chegar em valores bem próximos. Quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai sempre comparar. Olhar pelo gráfico de Moody e também fazer pela fórmula, e vocês vão ver que vai dar valores muito mais próximos. Gráfico de Moody, você chega no valor confiável, gráfico ou pela fórmula também. Só peço pelos dois, porque quando eu mostrar as fórmulas aqui, vocês vão ver que elas são um pouco... Eu prefiro que no cálculo vocês sigam usando o resultado encontrado pela fórmula. Né? Porque o resultado encontrado pelo gráfico de Moody, ele vai ser um valor mais aproximado, Flávio. Mas lhe dá uma certeza, porque, gente, a primeira coisa que a gente calcula é o fator de atrito. Aí depois a gente vai calcular as perdas distribuídas e localizadas, a energia adicionada pela bomba, até encontrar a potência. Então, se vocês, né, forem aproximando demais, ou, de repente, analisar o gráfico de Moody errado, ou calcular pela fórmula errado, todo o dimensionamento ele vai estar comprometido depois. Obrigada pela pergunta, André, bem pertinente. E aí, dessa combinação de variáveis, né, chegou-se ao gráfico de Moody, que nos diz que o fator de atrito depende de Reynolds e depende da rugosidade relativa. Mas, como já dito, existem também as fórmulas, né? As fórmulas para a gente calcular esse fator de atrito aqui para o regime turbulento, né? Aqui é para o regime laminar, e para o regime turbulento, além, né, de saber que o regime é turbulento, a gente vai precisar saber qual é o tipo de conduto, né? E esse conduto ele é classificado como liso, semi-rugoso ou rugoso. Tá? Então, a gente usa aí o gráfico de Moody ou através dessas equações, que são equações empíricas, né? Equações bem específicas para o escoamento turbulento. Começando pela dos tubos lisos, que eu mostrei na aula passada, a gente fez também alguns exercícios, né? Então, a gente tem um fator de atrito aqui para regime turbulento, tubos lisos. Então, temos duas fórmulas aqui empíricas, né? Que vai depender do número de Reynolds, né? Para a gente saber qual das duas aí a gente vai usar. Observe que para o tubo liso há uma predominância aí do número de Reynolds, né? A gente nem... se o tubo é liso, essa rugosidade relativa não vai influenciar no fator de atrito. Falamos disso também na aula passada. Semi-rugosos, né? Aí são essas aqui que complicam um pouco mais, André. A gente vai ter o processo interativo, né? Mas usamos aqui nas nossas aulas, nos nossos exercícios, o método explícito. Observe que para calcular o fator de atrito, a gente precisa conhecer a rugosidade relativa e o número de Reynolds, né? Mas esses expoentes, esse log, né? Às vezes dá aquela velha bugada na hora do cálculo, tem que se tomar bastante cuidado, né, na hora de calcular, e sempre confrontar com o gráfico de Moody também é importante. Aqui é para semi-rugosos. E essa última era para tubos, né, rugosos, que é a equação de von Karman, né, onde a gente calcula esse fator de atrito. Observe para tubos rugosos, a nossa rugosidade relativa ela vai ser o principal aí fator contribuinte para essa resistência ao escoamento. Tranquilo, gente? Beleza. E hoje nós vamos falar das perdas de carga localizada, né? Essas perdas, além da distribuída, a gente vai ter as perdas em cada um daqueles acessórios.
válvula, joelho, porque o que é que acontece? Quando o fluido ele encontra aquele acessório, né, há uma rotação, né, há um movimento do fluido e há uma perda. Pode falar, André, à vontade. Eu só queria saber porque eu estudo pelo Fox, né, para aquele livro Fox, e lá ele diz que são perdas maiores e perdas menores. É nesse sentido que você está falando, né? Sim, Porque na é verdade, uma nomenclatura diferente, né? há diferentes denominações, né? Vou até voltar aqui para mostrar que tem algumas, tipo, as perdas localizadas, elas são chamadas de perdas menores, né? Porque justamente vai ser uma perda ali em cada acessório, né? Tem alguns livros que chamam essa localizada nos acessórios de acidental, né? Secundária, singular ou menores. Né? Já a perda distribuída, que ocorre em condutos retilíneos, são chamadas de perdas maiores, porque o seu valor é muito maior, ou perdas contínuas, ou perda principal, ou perda distribuída. É uma questão mesmo de costume. Eu prefiro chamar a maior, né, que é como o Fox chama de perdas distribuídas, aquela que ocorre no conduto retilíneo, né? E essas perdas menores que são nos acessórios, eu chamo de localizadas justamente para pontuar a gente, né, que vai ser uma parte específica, mas elas são chamadas também de perdas menores. Cada livro aí vocês vão ver de um jeito, gente. É bem intrigante isso. Mas é só lembrar que vão ser as perdas dos acessórios e as perdas do conduto do trecho retilíneo. Né? Isso depende do formato do acessório, isso depende da angulação. Para a perda localizada, existem duas formas da gente calcular. Eu vou mostrar os dois métodos. Um, que é o método do comprimento equivalente, e outro, que é o método do coeficiente de perda de carga. Tá? Por que é importante a gente, né, diferenciar esses métodos? Porque, como eu disse, cada acessório vai gerar uma perda diferente. Então, para um método ou para um acessório, a gente pode ter o comprimento equivalente, já de outros acessórios, a gente vai ter o K. Então, eu vou diferenciar essas duas formas daí da gente calcular. Né? E essa perda, por exemplo, quanto maior a curvatura do conduto, ou seja, aqui se a gente tem um ângulo de 90, maior vai ser a minha perda. Né? Ele vai rotacionar, vai se movimentar de uma forma diferente de quando o fluido passa, por exemplo, numa curva de 45. Né? Então, essa configuração, essa angulação também, ela é bem importante. A válvula, quando eu falo de válvula, existem N válvulas, né? Existe a válvula de gaveta, sim, Flávio, da velocidade e também da configuração, da angulação dessas curvas. Sim, sim. O que eu estou dizendo, por exemplo, se você tem um fluido escoando, né, em dois condutos ali, ele, na mesma velocidade, quando ele passar pela curva de 90, ele vai gerar uma maior perda do que se ele passar por uma curva de 45. Entendeu? Que observe, né? Ele tem a ver com o movimento, com o choque desse fluido, dessas partículas. Por exemplo, uma válvula de gaveta, quando ela está totalmente aberta, né, o fluido tem toda essa área aqui de passagem livre. Né? Já uma válvula de borboleta, mesmo quando ela está toda aberta, o fluido ele vai se chocar aqui com esse disco. Qual, José? Explica aí melhor. A válvula Globo, por exemplo, ó, quando ela está aberta, essa parte aqui sobe, né? Então ele faz esse caminho aqui. Já a válvula de retenção, né? Há um fluxo que vai fazer, né, vai ocasionar uma determinada pressão aqui nesse disco, que ele vai abrir para essa posição e o fluido vai passar. Se esse fluxo diminui, né, essa válvula fecha, né, chamada de válvula de retenção, e aí a perda é diferente quando passa por cada acessório. A válvula de pé de crivo, além, né, da válvula, vai ter um filtro, um crivo aqui, que também gera uma maior perda, uma maior dificuldade de passagem do fluido. Só que não mesmo, José. Sim, eu lembrei agora, a válvula meio aberta. Não. Lembra, gente, a vazão ela é a mesma, só vai mudar a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Né? Puro mito, puro mito. Né? A válvula de esfera também. Então, para cada acessório, a gente vai ter um comportamento, uma perda diferente quando o fluido passar por ele.
Lembrando, quando o fluido entra, olhem aqui, quando o fluido entra no conduto, né, a depender aí, por exemplo, se ele vai ter um canto arredondado, né, então isso amortece a passagem do fluido, gera uma perda diferente. No canto arredondado, a perda é menor do que aqui, né, na extremidade delgada. Quando o fluido sai do conduto também, ele tem uma perda, né, também deve ser considerada. Vou falar agora dos métodos. O primeiro método. Observe que a equação universal que a gente utilizava lá para perda de carga distribuída, ela também vai seguir sendo usada aqui para perda de carga localizada, olha. Né, a gente tem o fator de atrito, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Só tem que no lugar do L agora, a gente vai ter o LE, né? Ou LEQ. Esse LEQ significa o comprimento equivalente daquele acessório. Por exemplo, a gente tem uma válvula aqui, né? Essa válvula, ela tem um comprimento equivalente, mas isso não é o comprimento da válvula. O comprimento equivalente nada mais é do que eu transformar a perda desse acessório, tá? A uma perda equivalente a um trecho retilíneo de X metros de comprimento. Por isso que comprimento equivalente. Isso mesmo, Flávia. É como se eu trocasse esse acessório por um trecho retilíneo e de X metros de comprimento, que vai ter uma perda igual à perda da válvula, né? Proporcional à perda da válvula. Então, isso é dado em comprimento equivalente. E para cada acessório, isso é tabelado. Tá? Vou mostrar aqui umas tabelas. Né? O que a gente precisa tomar bem cuidado, porque algumas tabelas já nos fornecem o LEQ sobre o D, outras tabelas fornecem apenas o LEQ e a gente vai ter que dividir pelo comprimento. Então, a gente vai precisar identificar aqui quais são esses acessórios, né, para poder, né, utilizar os LEQs na nossa fórmula. Uma outra coisa também que vocês perguntam muito, professora, eu posso somar o LEQ ou o LEQ dividido pelo diâmetro de todos os acessórios? Sim, e depende, né? Porque observem que ele multiplica pela energia cinética, né, que é V ao quadrado sobre 2G. Então, a gente só pode somar os LEQs dos acessórios que estão, né, no mesmo trecho ali de diâmetro constante, né? Por quê? A gente vai ter situações onde, por exemplo, aqui eu tenho um diâmetro, né? Eu pintei de verde aí na imagem. E aqui de vermelho, eu tenho outro diâmetro. Então, se muda o diâmetro, muda a velocidade. Então, eu só vou poder somar os acessórios que estão em verde, faço separado. Depois somo os acessórios da região que eu pintei aqui de vermelho e faço separadamente, tá? Porque a minha equação universal da perda de carga, ela tem ali a nossa energia cinética que depende da velocidade. Então, pode-se somar, sim, os LEQs, desde que aqueles acessórios estejam, né, num trecho ali de mesmo diâmetro, né, de mesma velocidade. O outro método é o método dos Ks, né, dos coeficientes Ks. Observe que aqui facilmente a gente encontra a perda de carga localizada, multiplicando esse K, né? Esse K ele é determinado experimentalmente também para cada acessório, né? E a energia cinética. Da mesma forma, a gente só pode somar aí os Ks que estão nos trechos, né, de mesma velocidade. Esses casos, eles também são tabelados. Observem aqui para cada acessório, para as curvas, para os registros, né? Para o Venturi, junções, válvula de retenção, né? Onde a gente tem aqui entrada de borda, bocais. Então, tudo isso é tabelado, gente. Tem várias tabelas que representam esses Ks.
E a gente vai usar esses valores, eles vão estar também nas questões. Tá? Ó, vários casos aqui, para diferentes raios, né? Diferentes curvas aí, para diferentes T's. Então, esses casos, eles estão aí disponíveis na literatura, nos manuais dos fornecedores, para que a gente calcule essas perdas localizadas. Tranquilo? Vamos fazer uma questão logo aqui para ver se fixou mesmo. Vamos lá, então. Faz essa questão. Pessoal, ela tá questão 7, porque tá na mesma ordem do slide, tá? É o mesmo slide da aula anterior, que é o slide que tá lá, aula 2, no SIGA A. Então, ele está seguindo aí tudo que a gente falou anteriormente, de perda de carga distribuída, os exercícios que a gente fez, os exercícios também que tem disponível para vocês fazerem, além das aulas. Tem uma lista também desse conteúdo, só lembrando, também lá no SIGA, a lista 2. Vamos lá. Essa questão, ele fala que o sistema abaixo deve elevar a água do reservatório, né, para o reservatório 2, do reservatório 1, que é esse de baixo, para o reservatório 2, a uma vazão de 5,6 litros por segundo. Vamos anotando já aí todas as variáveis que são dadas na questão. O tubo é semi-rugoso e ele já dá aqui a rugosidade relativa, que é o Ezinho dividido pelo diâmetro, né, que é a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro, de 0,001. O conduto tem 122 metros de comprimento, 50 milímetros de diâmetro, passa por diversos acessórios. Olha os acessórios aqui que ele já dá o K, ó. Na entrada tem um K, na válvula aqui a gente tem um K, na curva de 90, no cotovelo de 90, na válvula de gaveta aberta e na saída também aqui gera uma perda que ele dá o K. Tá? Todos os casos aí estão na figura. Sabendo que a água possui massa específica de 1.000 kg por metro cúbico e viscosidade cinemática de 1,02 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Ele quer saber a energia que a bomba deve adicionar ao fluido para que ele chegue ao reservatório superior. Observe. Se ele está falando da energia adicionada, lembra daquele nosso balanço global de energia? Ó, eita, tem uma fórmula aqui que não era para estar, desconsidere. Lembra do nosso balanço global de energia, que aqui a gente tem as energias no ponto 1, menos as perdas, mais a energia adicionada pela bomba, menos a energia removida. Como não tem turbina, né? Então já está aqui cancelado do nosso balanço global de energia, é igual às energias no ponto 2, cinética, potencial e de pressão. O que ele quer saber é essa energia adicionada pela bomba ao fluido. É o que ele pede. Determine a energia que a bomba deverá adicionar ao fluido para que o fluido saia do reservatório 1 e chegue no reservatório 2. Ele já deu aqui também quem é Z1 e Z2, né? Considerando aqui o ponto 1 na lâmina desse fluido e o ponto 2 na lâmina de fluido do outro reservatório. A gente precisa saber quem é Z1, Z2, V1, V2, P1, P2 e a perda, para que a gente finalmente encontre quem é HA. Só lembrando que essa perda vai ser o somatório da perda distribuída mais a perda localizada. Pode falar. Ô, professora, tá me ouvindo? Tô sim, Flávio, pode falar. Aquele Z1 e o Z2 que a senhora mostrou lá na imagem, vamos dizer assim, como eles estão no ponto mais alto do reservatório, eu fiquei pensando o seguinte, conforme o reservatório inicial da esquerda ele for secando, esse Z ele vai reduzindo. Isso entra no cálculo? Só lembrando, né?
vai depender, você vai ter um regime, a gente está considerando aí um regime permanente, né? Tá no reservatório, preenchendo Tá. outro, e a gente tem É como se sempre... supostamente ele nunca descesse, vamos dizer assim, como se tivesse sendo adicionado água de algum canto, de forma que o regime conseguisse ser permanente, né? Isso, sim. Para essa consideração aí desses Z1 e Z2 constantes, sim. Tá bom. Então, vamos lá. Z1 e Z2 a gente já tem, tá? V1 e V2. Observem que se ele está considerando aqui na lâmina de fluido dos dois reservatórios, né? Ambos têm grandes áreas e pequenas velocidades. Se a gente considera aí também que o diâmetro é constante, está saindo fluido de um reservatório entrando do outro, nessa velocidade aí nessas lâminas de fluido também elas serão constantes. Então, tem uma velocidade dessa lâmina de fluido nessa área do reservatório bem pequena, né? Então, a gente pode, desprezar V1 e V2. Os dois reservatórios estão abertos para a atmosfera, né? Uma diferença de 30 metros não é o suficiente para mudar a pressão atmosférica. Então, P1 e P2 também é pressão atmosférica, a gente pode anular. Pode falar, Flávio. Pode falar, Flávio. Não estou ouvindo. Eu tinha deixado mudo aqui, desculpa. O V1 e o V2, eles são os valores de velocidades em quais pontos, professora? Na lâmina de fluido, aqui na lâmina do reservatório. Mas a velocidade deles se movendo de que forma? A partir do momento que o fluido ele sai aqui, né, eu tenho uma velocidade de escoamento em todo o reservatório também. Só tem que para essa área aqui, como eu tenho uma grande área, eu vou ter uma velocidade bem desprezível. Lembra daquele exemplo que eu falei? Enche uma piscina de plástico e faça um furo nela. Né? A velocidade ali na lâmina da piscina ela vai ser bem baixa comparada do furo. Entendi. E como é que eu tenho como é que eu faço essa análise subjetiva, se é muito grande ou se é muito pequeno? Tem uma área específica que a partir daquele ponto eu posso considerar? Não, você tem um reservatório, você está tratando de uma grande lâmina d'água e ambos aqui, se a gente pensar aqui proporcionalmente ao tamanho dos reservatórios, eles têm praticamente o mesmo reservatório, então ambos vão ter, né, pequenas velocidades de lâmina de superfície, ambas baixas. No caso, se o tubo ele fosse, vamos dizer assim, mais largo, vamos dizer assim, aí começaria a alterar esse elemento, essa questão dessa velocidade, né? Quanto maior o tubo, Depende né? do seu volume de controle. O seu volume de controle não está na tubulação, ele está na lâmina d'água. Ah, beleza. Certo? O que você está me dizendo é, se eu estivesse comparando uma lâmina d'água de um reservatório com se seu ponto 2 fosse aqui, na saída, você não poderia cancelar, desprezar a velocidade do 2, porque você tem uma pequena área, grande velocidade, mas a do 1 ainda assim poderia, porque você tem uma grande área, pequena velocidade. Não, na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte: se esse reservatório sendo mesmo ele sendo grande, se a tubulação também tivesse um diâmetro de valor alto, entendeu? Aí sim seria relevante, né? Teria que ser muito alto, meu querido. Tipo, nem de uma usina que tem 20 metros de diâmetro, 10 metros de diâmetro. Ah, beleza, show de bola. É bom para entender assim mais ou menos essa referência, entendeu? Foi por isso Sim. que. E, professora, Oi, André. eu acho que a confusão se dá porque a gente não. Eu acho, no caso, eu acho que a gente está confundindo. Porque eu não entendi bem essa lâmina d'água. Eu não sei que ponto é esse que você está falando, da lâmina d'água. A área de superfície de uma piscina. Aquilo que você consegue enxergar ali de uma piscina, aquele espelho d'água de uma piscina. Sei, mas a gente não vai fazer uma análise nas tubulações, por isso que a gente vai fazer as perdas. Sim, a gente vai calcular as perdas da tubulação, serão as perdas, ok? Mas onde é o seu ponto de análise de partida e de chegada? Na lâmina d'água dos dois reservatórios, ponto 1, ponto 2. Você poderia colocar aqui, André, ponto 1, ponto 2? Sim, aqui e aqui. Mas a gente não sabe, por exemplo, a pressão aqui.
Então, lembra que a escolha do volume de controle é importante para que seja feita em pontos em que a gente saiba os valores de Z1, V1, P2, P2, P1. Sim, sim. É porque eu não estou conseguindo ver. Porque para mim, eu vou fazer análise nas tubulações, entendeu? Então, para mim, Vai a fazer velocidade. análise em todo o sistema. O Em todo o fluido ele tem sistema, que no ser caso. recalcado do ponto 1 para o ponto 2. As suas perdas ela ocorrem na tubulação entre o ponto 1 e o ponto 2. Mas a sua análise é do fluido que sai do ponto 1 até o ponto 2. Você não entendeu? E eu posso escolher, no caso, o volume de controle vai ser em todo o reservatório. Em todo o reservatório. Nesse caso, você está escolhendo de reservatório a reservatório. A perda ocorre no conduto, mas o seu volume de controle é do reservatório a reservatório. Por isso que o Z1, o V1, o P1, o Z2, o V2 e o P2 é do seu volume de controle. A perda do conduto, ele está aqui, André. Entendi. Mais ou menos. Vamos fazendo aí. Professora, Oi. Com licença, em relação ao que ele está achando, eu acho que é a mesma coisa que eu. Sim. Essa velocidade seria em relação a essa lâmina d'água estar descendo ou a movimentação dela na horizontal. Eu acho que é isso que a gente está querendo entender. É exatamente pronto, isso essa aí. foi minha Exatamente dúvida. isso aí. Vazão é velocidade vezes área, certo? Então, quando você faz vazão é velocidade vezes área. Não estou pensando em vazão é volume por tempo. Vazão é velocidade vezes a área. Que área é aquela? Se você está analisando a superfície, a área, né? A área daquele quadrado ali, do reservatório quadrado. E a velocidade daquela lâmina de fluido em quadrado. Mas a gente vai calcular a perda nas tubulações. A perda está aqui, André, a perda na tubulação. A perda ela faz parte do nosso balanço global de energia. Ela não está aqui, não. Ô, professora. Pode falar, Flávio. No caso, o tamanho ali do reservatório, ele... É porque eu não... pelo fato de eu ter chegado atrasado, né, no conteúdo, talvez a senhora já tenha explicado isso. O tamanho ali do reservatório, o volume dele, de uma forma geral, impacta, por exemplo, nesse balanço de energia? Porque o que eu imagino é que, dependendo do volume, ele vai ter mais pressão a aplicar dentro da tubulação, naturalmente, né? Sim, mas aí, se o volume do reservatório vai impactar. Por exemplo, vamos dizer assim, nesse exemplo aí, o Z1 ele tem 6,1 metros de altura, não é isso? 6,1 metro é a distância de um plano horizontal de referência até esse ponto 1, de um plano Certo, horizontal de referência até esse ponto 2. Ok. Isso impacta na energia potencial, né? Na energia potencial, sim. Pronto. Só que quanto maior essa, vamos dizer assim, a área da lâmina d'água, não significa que eu tenho eu não, como é que eu vou explicar? Eu vou ter um maior volume de líquido e por causa disso eu vou ter uma maior pressão influenciando no líquido em entrar na tubulação? Sim, mas essa diferença aqui de energia potencial, quando você está calculando ela, você já está considerando essa diferença de elevação, de energia potencial. A pressão, ela está inserida daqui até aqui. Ela iria influenciar se o seu ponto 1 fosse aqui, para que você soubesse a pressão. Sim. O fato de eu estar botando no volume de controle todo a caixa d'água, vamos dizer assim, aí eu retiro isso do cálculo, é assim? Aí, sim. E aí você não está calculando a pressão aqui no seu ponto 1, senão você teria que conhecer aqui a pressão no ponto 1 e no ponto 2. Se você considerar seu volume de controle daqui até aqui. Por isso que eu digo, volume de controle, adotem regiões em que vocês tenham um maior número de informação dentro do sistema, óbvio. Né? Porque se você quer saber a energia adicionada pela bomba, você não vai botar aqui o seu ponto de análise do ponto 1 ao ponto 2. Né? Você vai ter que botar do ponto 1 ao ponto 2. Por que você não escolheu aqui?
do ponto 1 ao ponto 2. Você não tem informações, por exemplo, como pressão, como energia potencial. Né? Aqui você já tem energia potencial do ponto 1 e do ponto 2. Então, quem é V1 e quem é V2, quem é P1 e quem é P2, está muito mais fácil da gente obter essas informações. Sempre quando a gente vai fazer, por exemplo, dimensionamento de bomba, a gente vai botar de um reservatório até o outro, ou de um reservatório até a saída da canalização. As perdas, como o André perguntou, ela acontece no conduto, sim, mas a gente está analisando o sistema como um todo, que a gente tem que considerar a elevação do reservatório, a gente tem que Professor, considerar que pressão ela está exposta. mas a gente não vai precisar saber a velocidade dentro do conduto? Sim, para calcular o fator de atrito, para calcular Reynolds, para calcular a perda de carga. A gente vai conhecer. Mas no caso, essa velocidade a gente não ia conseguir pelo balanço global de energia. Isso, a gente não ia conseguir essa Não. velocidade. A velocidade a gente tem a vazão e tem o diâmetro. Então, a velocidade no conduto a gente vai fazer velocidade é vazão sobre a área. Sim, sim, é verdade. Não, é porque eu realmente, não sei os colegas, mas eu realmente ainda não entendi esse negócio de só eliminar essas velocidades. Eu mais ou menos entendi, mas eu não, ainda não fixei, entendeu? Talvez seja, professora, talvez seja porque quando a gente imagina essa questão da lâmina d'água, assim, pelo menos naturalmente a gente imagina essa questão dessa velocidade. Eu particularmente eu imagino como se fosse a velocidade dessa, como é que eu posso dizer assim, da lâmina d'água no sentido do eixo Z, como se ela estivesse descendo ou subindo. Só que pelo fato de ser um regime permanente, pela lógica ela não se moveria nesse eixo. Ela continuaria sempre no mesmo local, a lâmina, não é isso? Mesmo que não seja um regime permanente. Lembrem do exemplo da piscina que eu disse. Né? Você tem uma piscina aqui. Tem uma lâmina d'água na piscina. Essa é a sua área superficial. Certo? Sua área superficial. E aí, de repente, essa piscina ela tem um furo. Um furo aqui. Tá? Tem um furo aqui de uma área bem pequena. A vazão que está escoando dessa área aqui, ela vai ser a mesma vazão que vai estar escoando neste furo que é bem pequeno. Equação da continuidade. O que vai mudar é a velocidade. Mas a dúvida é justamente isso, professora, porque na lâmina d'água, se a gente for observar, por mais que for saindo aqui o fluido pelo furo, a gente vai ter a impressão, vamos dizer assim, a gente não vai ver a lâmina d'água diminuir. Justamente por isso, porque a velocidade dela é muito pequena. E é isso que eu estou tentando explicar para vocês, que a velocidade da lâmina d'água do reservatório 1 e do reservatório 2, elas são tão pequenas que elas podem ser desprezadas. Só que até a água do fluido sair totalmente da piscina, a gente sempre vai ver o mesmo tamanho. Quando ela secar, de repente não vai ter mais nada. Não o mesmo tamanho. Estou falando de velocidade da lâmina d'água, velocidade de escoamento de toda aquela área ali. Ela é imperceptível. Porque você tem uma área muito grande. É difícil de conseguir conceber isso aí, professora. Gente, área. Isso aqui é a área. Isso aqui é a área. Quando a gente imagina A a velocidade, a gente B. imagina ele saindo para alguma direção. E aí a gente não vê nenhuma direção. É porque você imagina que o fluido ele tem que se movimentar em X e Y. Se é uma velocidade, ele vai ter que se movimentar em algum eixo. Mas vazão é velocidade vezes área. Você vai ter uma velocidade daquela lâmina d'água, você vai ter um volume dividido por tempo, que é a vazão, né, em uma determinada área. Uma área lado vezes, né, lado vezes lado vezes lado, quadrado aí. Aí que vocês pensam que velocidade, preciso ter um deslocamento em X, em Y, em Z, e aí vocês ficam com esses conceitos fechados de velocidade e não sai da caixinha. Talvez seja isso. Talvez não, nesse aspecto que a senhora está falando aí, eu consigo imaginar essa questão da velocidade no eixo Z, que realmente ela vai descer bem devagarzinho. A velocidade mas mesmo assim, pelo que a senhora está explicando, não é isso. Mas eu ainda mesmo assim não consigo entender. Mas vamos embora.
Vamos. Faz parte, faz parte. A perda a gente vai precisar calcular, certo? E é isso que a gente precisa antes. Essa velocidade aqui é a velocidade de escoamento do conduto, porque a gente, para calcular a perda, a gente precisa antes conhecer o número de Reynolds, né? Então, velocidade vai ser a velocidade dentro do conduto, né? Vai ser a vazão dividido pela área do conduto. A gente tem um diâmetro, então a gente consegue calcular essa velocidade. Por quê? Porque para calcular o fator de atrito, a gente precisa conhecer Reynolds e precisa conhecer a rugosidade relativa. A rugosidade relativa já foi dada, né? Isso aqui a gente já tem, não precisamos encontrar, foi dada na questão. Deixa eu parar aqui. O que a gente precisa, então, é calcular o nosso número de Reynolds. Então, Reynolds vai ser a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Ela não é quase nula, Fábio. A velocidade ela vai ser bem baixa. Ela não é quase nula, mas aquela velocidade ali de escoamento, aquela velocidade, se você então for pensar em Z, né, aquela velocidade ali de deslocamento daquela lâmina de fluido, ela vai ser bem baixa, vai ser imperceptível. Professora, antes de a senhora dar continuidade na questão, depois a senhora poderia falar para a gente uma situação em que a velocidade, uma situação não, um exercício que a velocidade, nesse caso, faça diferença. Existe um exercício assim? Sim, se por exemplo o seu volume de controle for no reservatório, e aí vem o conduto aqui, vem o conduto aqui. Aqui tem um outro reservatório e o seu ponto 2 aqui seja na saída do tubo. A velocidade da saída do tubo, que tem pequena área, ela vai ser grande comparado à velocidade aqui dessa lâmina de fluido, que é a área da lâmina do reservatório. Então, aqui eu poderia desprezar V1, mas não poderia desprezar V2, porque eu tenho uma alta velocidade. Ou se você estiver trabalhando com regiões onde você tenha um diâmetro maior, e aí, por exemplo, você passa por um trecho de diâmetro menor, né? Então, você não vai desprezar nenhum dos dois. Ambos vão ter altas velocidades, tanto no trecho 1 quanto no trecho 2. Então, Reynolds será turbulento, tá? Se ele é turbulento e o tubo é semi-rugoso, utilizaremos a equação de Summy-Jae, ou poderemos também usar o gráfico de Moody, né? No gráfico de Moody, eu acho que eu tenho aqui o gráfico de Moody. Pronto. No gráfico de Moody, como é que a gente encontraria esse fator de atrito? Observe, ele disse que a rugosidade relativa era de 0,001, tá? O Reynolds de 1,5 vezes 10 a 1,4, né? Só confirmar aqui o Reynolds. 1,4 aproximadamente vezes 10 a 5. Então, aqui é 1 vezes 10 a 5, aqui é 1,5, um pouco antes. A interseção entre a rugosidade relativa e o número de Reynolds está aqui. Aqui, então, está o nosso fator de atrito, né? Aproximadamente 0,021. O valor é bem aproximado, pessoal, por isso que eu digo, façam pela fórmula também, para a gente encontrar um valor mais exato. Façam aí pela fórmula para ver quanto é que vai dar.
Não, é a rugosidade relativa. A gente está encontrando o fator de atrito ainda, Flávia. É 0,001. Olha como é bem mais fácil olhar pelo gráfico de Moody do que pela fórmula. Por isso que eu digo, façam pelos dois. Quanto deu? Isso, Saldanha. Bem próximo, né, do que a gente viu lá no gráfico de Moody. Mas ainda prefiro que vocês usem as 5 casas decimais e usem o fator de atrito encontrado pela fórmula. Encontrado o fator de atrito, vamos encontrar a perda de carga distribuída. Né? Aqui a gente tem o fator de atrito, o comprimento do conduto, que foi dado de 122 metros, o diâmetro, a velocidade, 2 vezes a gravidade. Isso vai dar uma perda distribuída de 21,53 metros. Lembre que a perda total é a distribuída que a gente acabou de encontrar, mais a perda localizada. Tá? Então, para encontrar a perda localizada, ele deu na questão os Ks. Então, a gente vai somar, como o diâmetro é constante, a velocidade é constante no conduto, a gente vai somar todos os Ks e encontrar a perda localizada pelo método dos Ks, que vai ser o somatório dos Ks vezes a energia cinética. A gente vai fazer um exemplo com diâmetros diferentes também. Ô, professora, Oi, Flávio. quando a gente tem os diâmetros diferentes, aí a gente vai ter 2 valores de HD ou a gente vai calcular de uma forma que exista A só... gente vai ter 2 tudo. 2 fatores de atrito, 2 Reynolds, 2 HD, 2 HL. Vai ter que fazer tudo separado. Era essa a resposta que eu não queria ouvir, mas tudo bem. Enfim.
Flávio, vê se fica mais fácil para vocês imaginarem, né? Não só Flávio. Pensem, por exemplo, aqui está o reservatório, certo? Que vocês estão muito mais acostumados a pensar no fluido escoando, né, na horizontal. Então, vamos supor que você tem um reservatório. E esse reservatório, né, ele tem uma área, tá? E essa lâmina, ela tá baixando. Mas o que é vazão? Vazão é uma quantidade de fluido que atravessa uma determinada área num determinado tempo. E que área é essa? É essa área quadrada. Essa lâmina de fluido, ela está atravessando uma área. Que área? Essa grande área do reservatório. Mas é bem lentamente, porque eu tenho uma grande área. Vê se melhorou aí. Eu estava pensando desse jeito, assim, depois das últimas conversas, eu estava pensando, eu tinha aceitado pensar desse jeito para facilitar da minha cabeça. Não que tem outra forma. É porque, na verdade, é que vocês estão acostumados a pensar no eixo X, por exemplo. Então, se eu digo para vocês que eu tenho um grande diâmetro, um enorme diâmetro, ele está atravessando uma grande área, logo essa velocidade ela vai ser bem baixa. A mesma coisa para o reservatório. Eu tinha pensado assim, imaginando uma superfície, como se fosse uma superfície de controle, que essa superfície de controle era da área da lâmina, e quando o fluxo ia passando lá em relação aos segundos, era a quantidade de fluido que passou que atravessou aquela área em um determinado tempo. Por isso a velocidade espessura infinitesimal, vamos dizer assim. Sim, sim. Melhorou, gente? O André disse que melhorou aí. Obrigada, Saldanha. Perda de carga total. Então, gente, vai ser o somatório, ó, da distribuída com a localizada. É essa perda aqui que a gente vai adicionar no nosso balanço global de energia. Z1 a gente já tem, que é 6,1. Temos também Z2. Temos as perdas e vamos encontrar quem é HA. E, professora, como é que uma energia tem unidade de metro? Energia por peso de fluido, por isso que a gente tem essa unidade de metro. Uma outra unidade também que poderia ser utilizada era comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, que também é uma unidade de energia. A gente não está falando de joules, tá? A gente está falando de energia mecânica, energia por peso de fluido. Mas essa energia, se eu rearranjar lá as variáveis, eu consigo voltar para joule? Não, na verdade, essa energia a gente vai utilizar para calcular a potência, que é joule por segundo. E qual é a denominação desse tipo de energia, professora? Energia mecânica, energia mecânica. É a energia que a gente está falando, energia mecânica, energia por peso de fluido. Vem desde lá da nossa equação de Bernoulli, ó. Eu posso ter energia mecânica em joule também, né? Para você ter a energia mecânica em joule, né, você vai precisar, Newton por segundo, multiplicar pela força, né? Força, Newton vezes metro. Não. A gente não está falando. É que vocês têm um costume de achar que a gente está falando de energia, de joule, e aí depois de potência já quer encontrar. Não. É quanto eu preciso ainda adicionar de energia mecânica, que vem dessa diferença de energia potencial, cinética e de pressão, que tem a unidade de metro quando o fluido se movimenta de um ponto para o outro. Isso, Saldanha. Não esqueçam da unidade. A gente vem falando dessas energias, ó, desde Bernoulli, né? Desde da nossa unidade 2, da nossa equação da conservação de energia. Por isso, todas as outras energias também são encontradas em metro. Na dimensão, comprimento, unidade de metro. Se a gente não dividisse pela gravidade, né, que era calculando por peso de fluido, a gente teria metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que é uma outra unidade também dessa energia mecânica.
energia mecânica, tá? Não é energia, o Joule, quando a gente está falando de energia. Vocês estavam onde quando a gente falou disso na unidade 2? Flávio, eu sei que não estava aqui nas nossas primeiras aulas. Tá, não, na unidade 2 você estava aqui. No início da unidade 3, quando a gente falou disso também, você estava um pouco desaparecido. Mas já foi achado, no achado de perdido. Perguntas, gente, perguntas. Depois, com essa energia que a gente precisa, o que é que essa questão nos diz? Que um fluido, quando ele se movimenta de um reservatório para o outro, né, onde ele tem todas essas energias aqui armazenadas nesse reservatório, aí, em termos de potencial, pressão e cinética, ele perde carga. Se ele perde carga, eu preciso adicionar uma energia a esse fluido por meio de uma bomba para que ele se movimente de um ponto para o outro. E o nosso objetivo é justamente encontrar quanto de energia que essa bomba precisa adicionar ao fluido para que ele se movimente de um reservatório para o outro. Aí sim, de posse desse valor do quanto que o fluido precisa, né, de energia fornecida pela bomba, que a gente vai encontrar a potência da bomba. Aí sim, Flávio, joule por segundo, watts, né, cavalo, horsepower, aí quanto na unidade que a gente quiser. Um chora, o outro ri. Eita. Professora, essa é a matéria mais quebradora de paradigmas da minha vida. Vamos para essa questão aqui que tem diâmetro diferente. Ó, nesse exercício ele fala, na instalação da figura abaixo, escoa a água a 10 litros por segundo. Aqui ele dá as propriedades do fluido. O diâmetro de recalque. Recalque é tudo que está depois da bomba. Recalque é isso que eu estou pintando aqui de amarelo. Toda a tubulação que está depois da bomba. É de 6,25. O diâmetro de sucção, que é isso que eu vou pintar aqui de azul, é de 10 centímetros. Ambos os condutos são lisos. A pressão efetiva aqui nessa lâmina d'água desse reservatório é de 0,2 megapascal. Ele está pressurizado. Já o reservatório aqui inferior, ele não está pressurizado, ele está aberto para a atmosfera. Para o cálculo das perdas localizadas, então, observe que ele tem aqui o acessório 1, ele dá o LQ. O acessório 2, ele dá o LQ. O acessório 6 e 7, ele dá o LQ. O acessório 5 e 8, ele dá o K. Pessoal, a gente vai ter que fazer tudo aí separado. Se o diâmetro é diferente, a gente vai dividir aqui o nosso sistema, ó, em antes da bomba, sucção, depois da bomba, recalque. Por quê? Se o diâmetro muda, a velocidade muda, o Reynolds muda, o fator de atrito muda. Se de alguns acessórios eu tenho LQ, eu vou calcular de uma forma, se algum, pelo método do comprimento equivalente, se outros acessórios eu tenho K, eu vou calcular pelo método dos Ks. Foi essa a pergunta que você fez, Flávio, na estante sobre diâmetros? Então, vamos lá. Respondendo ao vivo. Então, ele pede aqui, ó, o número de Reynolds para a linha de sucção e de recalque, que vai ter que ser calculado separado. O fator de atrito também separado. A perda de carga total, mas para encontrar total, a gente vai ter que encontrar separado.
e depois a carga manométrica. Essa letra D eu vou deixar para a aula da semana que vem, para a gente encontrar o HA, fazer o balanço com calma. Mas vamos primeiro encontrar o Reynolds, o fator de atrito e a perda total do sistema. Por parte. E, professora, no caso dessa questão aí, como vai ter variação de diâmetro, vai ter variação também da velocidade. Então, o Reynolds vai ser diferente, no caso. Isso, a gente vai calcular separado, tudo para sucção e tudo para o recalque. Então, para sucção, a gente vai usar o diâmetro de sucção de 10 centímetros, né? A vazão transformada aqui para metros cúbicos por segundo, e encontraremos a velocidade. Com a velocidade, calcularemos Reynolds, que vai ser diferente do recalque, porque se o diâmetro muda, muda a velocidade, muda o número de Reynolds, muda o fator de atrito, muda tudo daí para frente. Com a velocidade, calculamos o número de Reynolds, velocidade, acabamos de encontrar o diâmetro e a viscosidade cinemática que foi dada na questão. Reynolds deu turbulento. Ele falou que o conduto é liso. Para tubos lisos, nós temos duas fórmulas, né? A de Blasius e a de Dream. Como o número de Reynolds deu 1,27 vezes 10 a 5, usaremos a de Dream, que é para números aí de Reynolds maior do que 1 vezes 10 a 5. E o nosso deu 1,27 vezes 10 a 5. Se desse menor, utilizaríamos a de Blasius. Poderia fazer por Moody também, tá? De posse do fator de atrito, vamos calcular primeiro a perda de carga distribuída. Observe que a perda de carga distribuída na sucção, o comprimento é de 8 metros. Ó. Eu tenho 1 metro, mais 2, mais 5. Então, isso aqui tem um comprimento, né, de 8 metros. Fator de atrito, comprimento, diâmetro, velocidade, 2 vezes a gravidade. Essa é a perda que ocorre no trecho retilíneo do conduto. A perda localizada vai ser aquela que vai ocorrer no acessório 1 e 2, que 1 é na válvula de pé de crivo e 2 no joelho aqui, Fábio. Que ele dá o LQ, ó, de 20 para o acessório 1 e 2 metros para o acessório 2. E a gente tem uma válvula de pé de crivo e aqui a gente tem um joelho, 1 e 2 na linha de sucção. Estou pintando de amarelo aqui, olha.
Isso. É a válvula que fica no reservatório, né? Ela é pressurizada aqui pela pressão atmosférica, a lâmina d'água, e ela faz com que o fluido entre. Ela tem uma molinha, né? Essa mola ali é para evitar que o fluido saia, então, às vezes, o fluido passe, né? De passagem única, e tem um crivo como se fosse um filtro. Sempre na entrada vai haver perda, seja pela válvula de pé ou simplesmente na entrada do conduto. Sempre vai haver perda, né? Na entrada e na saída. É unidirecional, de único sentido. Para aquela última válvula que eu mostrei que tinha um filtro, e aí dentro dela ela tem uma mola, né? Gera uma perda bem grande para que o fluido passe pelo filtro, né? E pelaquela região também ali da mola. Uma vez parado, uma vez o sistema para, né? O fluido ele não retorna da linha de sucção para o reservatório, né? Porque essa passagem, bolhas de ar é bem prejudicial ao sistema elevatório, que pode causar cavitação. Mesmo se não tiver nada, né? A gente vai ter aqui um reservatório e a entrada na tubulação. Então, o fluido aqui, quando ele passa do reservatório, né, para o conduto, né, há um estrangulamento, rotação aqui dessas partículas aqui para que ela possa entrar. Então, ainda assim, há perda, Flávio. José, quando chama de, a bomba pegou ar, né? Nada mais é do que a bomba cavitou. Né? Tá vendo a cavitação, a passagem de bolhas, e essas bolhas, quando passam por regiões de alta pressão dentro do conduto, essas bolhas implodem. É uma implosão mesmo, é um movimento de alta energia cinética dessas bolhas, e quando elas implodem, elas começam a erodir a parede de válvulas, das pás das hélices das bombas. Quanto mais suave for a entrada, quanto mais suave for a angulação, o estrangulamento, né, o aumento do diâmetro, menor vai ser a perda. Isso mesmo, Fábio. Achamos a perda distribuída, olha, a perda localizada, como ele deu os LEQs, a gente pode somar o 20 mais 2, 22. Então, isso aqui vai ser o somatório do LEQ dos acessórios da sucção. O fator de atrito é o mesmo, tá? A velocidade também, a gravidade, o diâmetro, e a gente encontra a perda localizada. Não, não é difícil. Vocês que criam ai meu Deus do céu. Não é, não. Muito prático. O fator de atrito depende, nesse caso aqui, como a tubulação é lisa, ela vai depender do comprimento, ou do número de Reynolds, olha, André. A perda de carga distribuída é que depende do comprimento, e a localizada depende do comprimento equivalente. O fator de atrito ele vai depender de Reynolds e da rugosidade relativa. E depende se o tubo é rugoso, semi-rugoso, liso. Que depende do comprimento é a perda distribuída, André. Lembra, o fator de atrito ele é encontrado pelo gráfico de Moody, então depende de quem? De Reynolds e da rugosidade relativa. Aí vai depender, aí a gente pode considerar ou desprezar algum, vai depender se o regime for laminar, se o tubo for liso, semi-rugoso ou rugoso. Pronto, tranquilo.
Ó, a perda de carga total vai ser o somatório da distribuída com a localizada, mas aqui ainda é para a sucção. Vamos fazer por recalque agora? Ficou compreendido isso aí, gente? Perguntas, pode falar. Quanto mais vocês perguntam, mais vocês vão entendendo também. A gente vai discutindo, mostrando diferentes situações, como o André perguntou, quando desprezar um, quando não desprezar o outro. Isso, bem baixa, porque 8 metros só de conduto, eu só tinha 2 acessórios, então a perda na sucção, gente, ela tem que realmente ser bem baixa. Por isso que a bomba ela sempre fica bem perto do reservatório inferior, né? Eu preciso perder pouquíssima energia para que o fluido chegue na bomba e assim sim seja adicionada energia e o fluido seja transportado para mais longe e mais alto ainda. Vamos lá, vamos para o recalque. O recalque, o diâmetro muda, né? O diâmetro aqui passa a ser 6,25, a vazão é a mesma, né? Então vai mudar a nossa velocidade, ó. Como o diâmetro diminuiu, a velocidade aumentou. Reynolds também vai aumentar, né? Eu tenho uma velocidade maior, um diâmetro menor, nosso número de Reynolds, e vai nos permitir calcular o fator de atrito. Lembrando que ele fala que ambos os tubos são lisos. Né? Então vamos lá, vamos calcular o fator de atrito. Vamos usar a mesma fórmula, né? Porque Reynolds aí deu entre 10 a 5, 3 vezes 10 a 6. Né? O nosso número de Reynolds aqui, para calcularmos o fator de atrito. Aqui na imagem, a gente já pode ver que o comprimento da tubulação de recalque vai ser 50 mais 10 mais 1. Né? A gente tem aqui, ó, 61 metros para calcular a perda de carga distribuída. Isso aqui não é comprimento não, ou não é tubulação não, viu, gente? Aqui é só para indicar a elevação. Muita gente na outra aula falou que era 62, mas não, eu tenho 50 mais 10 mais 1 metro. Então, a nossa perda de carga distribuída é distribuída ao longo de 61 metros. Fator de atrito, diâmetro, velocidade e gravidade. Isso vai dar 8,08 aí, 8804 metros.
Essa é a perda de carga distribuída ao longo de 61 metros de conduto retilíneo. A perda de carga maior, isso. Ou distribuída. Perda de carga maior distribuída. Eu sempre falo distribuída e nunca lembro das outras, né? Perda de carga maior, isso mesmo, André. Isso, vamos para a localizada. Observem que para os acessórios da sucção, ou do recalque, perdão, ele deu o LEQ de alguns e o K dos outros. Então, a gente vai ter que fazer separado. Né? Primeiro, vamos usar o LEQ. Então, o LEQ, observem aqui, que a gente tem o acessório 6 e 7, cada um tem o LEQ que vale 1. Então, 1 mais 1, eu vou ter aqui o LEQ, o somatório de 2. O fator de atrito é o mesmo, o diâmetro é o mesmo, velocidade. E aqui a gente tem um LEQ. O LEQ do acessório 6 e o LEQ do acessório 7. Aqui a gente só está encontrando a perda localizada ainda do acessório 6 e 7. Falta encontrar do acessório 5, que ele deu K, e do acessório 8, que ele também deu K. Que a gente vai encontrar pelo o método dos Ks, ó. Que era K, 10 mais 1, 11, vezes a energia cinética. Aí aqui, André, o HLR são as nossas perdas, né, menores, como tem lá no livro do Fox que você está estudando. Oi, Flávio, pode falar. Não. Fator de atrito e o K, eles são adimensionais. O K é adimensional. O LQ é dado em metro. O K é adimensional, ó. Não tem nenhuma dimensão não aqui. São coeficientes adimensionais. Então, para o recalque, a perda de carga vai ser aqui o somatório de 8,08, 0,26, 5,84. A velocidade a gente encontrou aqui para o recalque, fazendo vazão sobre área. Elas são diferentes, recalque e sucção. Certo, José? Viu ali? Ah, pronto. Então, a gente tem 14,19 do recalque. A perda na sucção, alguém tinha colocado aqui. Tinha sido bem baixinha a perda na sucção. Quanto foi a perda da sucção? Vamos voltar lá. 14,19 no recalque, mais a perda na sucção que foi 0,41. A perda total vai ser 0,41 mais a do recalque de 14,19. Foi, Fábio?
Ah, não, é que eu mexi aqui para procurar a perda de carga, aí parou na sua mensagem que tinha professora. Aí acabei não descendo tudo, não. Só tem que lembra que ele pediu para a gente encontrar energia adicionada? Mais uma vez, é importante a gente definir o nosso volume de controle. Então, o que foi que eu fiz? Aqui no reservatório 2, a gente tem a pressão aqui nessa lâmina de fluido. E aqui no reservatório 1, que é o reservatório inferior, ele está aberto. Então, é conveniente a gente escolher o nosso volume de controle e extremidades do sistema. Né? Extremidades, porque a professora poderia escolher aqui no ponto 1, aqui, sim, mas a gente não tem a pressão aqui nesse ponto, né? Que é aqui na válvula de pé de crivo. Também não tem a velocidade, não sei a entrada da válvula, o diâmetro. Né? Posso escolher aqui na saída do tubo, né? Posso, mas a gente não tem a pressão, apesar da gente conhecer a velocidade. Então, é conveniente a gente escolher seções onde a gente tem informações. Por exemplo, aqui nessa lâmina desse reservatório aqui, eu sei quem é a pressão. Aqui nesse reservatório inferior, que eu vou chamar de ponto A, eu sei que ele está exposto à pressão atmosférica. Então, eu vou escolher o volume de controle de um reservatório até a lâmina d'água do outro reservatório. Porque eu quero saber a energia adicionada pela bomba. Então, eu vou pegar tudo que está entre um reservatório e outro. Melhor agora, André, o que seria Z1, o que seria Z2, o que seriam os nossos volumes de controle. Porque a gente tem que pegar informações onde a gente tem que pegar regiões onde a gente tem um maior número de informação. Quais são as informações que eu preciso pegar do meu ponto A e do meu ponto B? Essas daqui, ó, energia potencial, energia cinética, energia de pressão. E da minha outra extremidade o mesmo, energia potencial, energia cinética e energia de pressão. No caso, quando a senhora fala de ponto, a senhora está falando de todo o reservatório, né? Todo reservatório é um ponto, é isso. Na verdade, eu estou escolhendo as extremidades, a lâmina d'água do reservatório 1 e a lâmina d'água do reservatório 2. Não estou escolhendo um ponto aleatório dentro do reservatório, estou escolhendo a superfície de água daquele reservatório. Entendi. No caso, o ponto seria a superfície dos reservatórios. Sim, o A e o B. O que ele dá aqui é a pressão efetiva, olha. Então, mas nesse caso aí, o ponto A seria a superfície do reservatório, no caso 1 aqui, o que a gente reservatório inferior, aqui, de roxo. e o B, e no caso a velocidade de A e de B também seriam desprezíveis. Sim, a velocidade de A e B também seriam desprezíveis. Ó, VA, BB seriam desprezadas. Grandes áreas, pequenas velocidades de ambos. Professora, por que a pressão do lado direito tá ATM? Na verdade, aqui, o que é a pressão absoluta? Não é a pressão efetiva, mas a pressão atmosférica. Ah, beleza. Aqui em PA não é pressão atmosférica. Aí a senhora eliminou as duas e deixou só a Só ficou efetiva de absoluta. PB. Efetiva. Efetiva, é. A perda a gente acabou de encontrar, a perda total, distribuída, localizada, sucção, recalque. Não tenho nenhuma turbina para ter energia removida. O que ele quer que a gente encontre é a energia adicionada. ZA e ZB, né? A gente não tem aqui o Z1, Z2 não foi dado, mas observe, se eu traço o meu plano horizontal de referência nessa linha verde, que é na lâmina d'água do reservatório inferior, aqui, partindo meu eixo Y para cima, é 0,
E até a lâmina d'água do reservatório superior, a gente vai ter 2, mais 10, mais 1, 13. Vou sim, sabe? Só um momento. Então, ZA é 0, ZB vai ser 13 metros. Professora, e o critério para eu escolher essa linha de referência? Na verdade, o que você precisa encontrar é o seu desnível entre o seu ponto A e o ponto B. Se você traçar aqui, ó, você vai ter x mais 13. Né? Aqui você vai ter, por exemplo, x no ponto A e no ponto B você vai ter x mais 13. O desnível é Diferença das 13. lâminas, né? Isso. A distância entre os seus pontos A e B. Substituindo no nosso balanço aí global, né? ZA 0, VA e VB a gente anulou, PA anulou com PA da pressão absoluta no ponto B, PATM também. A perda total encontramos, não tenho turbina, 13 metros é o meu ZB, 0,2 megapascal, né? O mega é 10 a sexta, para que a gente trabalhe aí com a unidade de Pascal. Quem é o HA? Agora sim já podemos encontrar quanto de energia eu preciso adicionar ao fluido pela bomba para que ele seja transportado do reservatório A para o B. José, rápido aí, 47,61 metros. Próxima aula a gente vai falar de bombas, a gente vai seguir fazendo esse balanço global de energia, tá? Então, fiquem tranquilos, treinem os exercícios das listas, dos livros também, pessoal. Deixa eu só pegar a lista de presença aqui, sabe? Me lembrou bem. Tinha me empolgado aí na aula. Deixa eu só parar aqui. Gente, passou 22h10 já, voou. Ou só eu não percebi, porque para mim foi super rápido, não foi para vocês. Para mim voou a aula de hoje. Passar aqui a lista, colocar no chat, tá, gente? O link aí da lista de presença, não esqueçam de assinar. Estudem. Tenham um bom final de semana. Até terça-feira que vem. Se cuidem, sigam se cuidando. Professora. Oi, Flávio.